Não é preciso criar um ótimo produto para lucrar bilhões. Investidores renomados apostaram 1 bilhão em um rastreador de fitness que nem funcionava direito. A empresa faliu, mas o fundador conseguiu levantar mais 65 milhões para uma nova startup antes mesmo da poeira baixar. É um golpe elaborado que mantém os ricos no topo e tira até o último centavo de mim e de você. Sou designer no Vale do Silício há 15 anos e vou te mostrar como tudo isso funciona. Para entender todo esse sistema, vamos conversar com uma das maiores autoridades intelectuais do Vale do Silício. Ele é um fundador lendário e um investidor lendário, Peter Thiel. Ele pode explicar tudo claramente. Vai lá, Peter. Em 2008, o sonho americano murchou diante dos nossos olhos quando a economia entrou em colapso. Logo, cantos ecoaram por Wall Street. As pessoas queriam mudança, cansados do dinheiro na política. Isso te soa familiar, Peter? Muitas coisas podem ser ditas. E aquele número no canto mostra em tempo real quanto dinheiro Peter Thiel ganha a cada segundo, até enquanto tropeça respondendo perguntas simples. Vamos fazer isso com todos os bilionários do vídeo. O governo ouviu nossos pedidos por justiça, mas, em vez de redistribuir a riqueza dos ricos, nos deu outra coisa. ZERP, a política de taxa de juros zero. Com o ZERP, os ricos podiam pegar enormes quantias de dinheiro emprestado a quase nenhum custo, e nos disseram que todo esse investimento, eventualmente, melhoraria a vida de todos os outros. Essa era a promessa, pelo menos. Antes disso, os bilionários podiam simplesmente deixar seu dinheiro em investimentos seguros e esperar lucros constantes de coisas como títulos do governo. Mas, quando as taxas de juros chegaram a zero, eles não podiam mais ficar na zona de conforto. Seus retornos seguros estavam derretendo. Os ricos foram tirados dos investimentos seguros, mas encontraram algo que prometia retorno de até 100 vezes o valor investido. Capital de risco e dos mais arriscados. Prepare-se para outra corrida do ouro na Califórnia. Este é o Juicero, um espremedor de suco de $700 com assinatura mensal de $150 para pacotes de suco. Muitos conhecem o Juicero, mas poucos falam sobre sua principal lição. A empresa levantou mais de $120 milhões porque a proposta parecia plausível. Talvez as pessoas gastassem $700 em um espremedor de suco de alto padrão, já que compram máquinas de expresso caras. Por isso, a ideia não parecia tão absurda na época. Mas essa visão foi construída sobre uma narrativa muito frágil, com muitos detalhes faltando e grandes suposições sobre o que as pessoas realmente poderiam querer. Por que precisava estar conectado ao Wi-Fi para funcionar? Por que era necessário uma assinatura mensal? Então a Bloomberg apareceu com uma narrativa contrária, que era muito mais concreta e muito mais poderosa. Mostraram alguém espremendo o pacote de suco com a mão e de imediato a ideia da empresa de vender um espremedor de suco de $700 ficou indefensável. Qual o sentido dessa máquina de suco se você pode fazer o mesmo com as mãos? O público recebeu uma história direta e fácil de entender. A verdadeira lição do Juicero não é apenas observar como o pessoal do Vale do Silício é idiota e desconectado da realidade, apesar de isso ser parcialmente verdade. Um produto pode durar anos sustentado só por uma história especulativa. Mas se alguém apresenta uma história contrária que seja mais simples, mais concreta e mais fácil de sentir, tudo desmorona muito rápido. A ilusão do Juicero terminou antes que todos tivessem sua grande bolada. Mas muitos conseguem isso sem realmente criar algo de valor. A trajetória de Vivek Ramaswamy mostra como é possível enriquecer sem criar algo útil. Ele comprou os direitos de um remédio para Alzheimer que já tinha falhado em ensaios clínicos, rebatizou o produto e vendeu sua ideia a investidores, arrecadando mais de $1 bilhão. Esses investidores são burros? Às vezes, mas nem sempre. Eles apenas respondem racionalmente a um sistema que recompensa a confiança na incerteza. A maioria dos investidores sabe que muitas empresas apoiadas vão fracassar. Eles precisam de uma história grande o suficiente para justificar o risco e de uma personalidade fanática e confiante o bastante para fazer essa história parecer inevitável. Já participei de apresentações com bilionários. Isso é apenas psicologia básica de vendas.
Vou simular o Vivek apresentando sua ideia ruim e destacar na tela as táticas que ele provavelmente usou. Oi, como você está hoje? Você me procurou um tempo atrás pedindo informações quando surgissem novas oportunidades. Finalmente, estou entrando em contato de novo porque acabei de adquirir os direitos de um medicamento chamado Entepradine. É um tratamento para Alzheimer avançado com grande potencial de valorização em um dos maiores mercados médicos do mundo. Quis te contar primeiro, porque essa é exatamente o tipo de oportunidade assimétrica que investidores experientes como você procuram. Sei o que você está pensando. Não comprei esse medicamento de outra pessoa e ele não falhou nos ensaios clínicos, mas é aí que está uma beleza. Outra grande farmacêutica investiu milhões na pesquisa, então não precisamos gastar. Adquirimos a patente por uma fração do preço. Essas grandes empresas farmacêuticas burocráticas deixam dinheiro na mesa porque não conseguem agir rápido o suficiente para enxergar o que nossos pesquisadores do MIT veem. A oportunidade real aqui vai além de um só medicamento. Desenvolvemos um modelo de negócios escalável para identificar esses compostos negligenciados e liberar bilhões em valor antes que o restante do mercado alcance. Seus lucros em um pequeno investimento de 30 milhões de dólares podem ultrapassar 3 bilhões de dólares. Olha, eu sei que isso parece loucura, mas com base em todos os fatores técnicos disponíveis, estamos diante da maior inovação farmacêutica em décadas. Então, quanto você gostaria de investir? Vou conversar com a Sequoia Capital e a A16 mais tarde, hoje à tarde. Então eu aconselho garantir seu investimento o quanto antes. F. E na verdade, esse é todo o truque. Quando esses caras fazem uma apresentação, eles estão te vendendo a sensação de que você está entrando cedo em algo que ninguém mais percebe. E é assim que você arrecada bilhões de dólares com um produto péssimo. Eu entendo, você pode achar que isso nunca daria certo, mas Vivek arrecadou mais de 1 bilhão de dólares com um tratamento fracassado para Alzheimer. Já estive na sala nesses acordos, e a fala do Vivek deve ter soado bem parecida com a minha. Sempre que falo mal de um investidor ou empresa, basicamente acabo com minhas chances futuras em design. É para isso que serve esse contador aqui. É meu medidor em tempo real de perda de renda futura. Então se inscreva, vou precisar disso. Vivek não criou nada e nem desenvolveu o remédio fracassado sozinho. Ele comprou a patente por um preço baixo e convenceu outras pessoas com essa visão. No final, ele saiu com quase 40 milhões de dólares. Quando o remédio fracassou nos testes clínicos pela segunda vez, as ações despencaram cerca de 75% em um único dia. Fundos de pensão e outros investidores do mercado de ações tiveram que arcar com esse prejuízo. Vivek Ramaswamy ficou mais protegido desse impacto porque a maior parte de seu investimento não estava na Axovant, a empresa principal, mas sim em sua empresa relacionada, a Roivant. Hoje, Vivek Ramaswamy tem patrimônio líquido de 2,4 bilhões de dólares. Esse é o verdadeiro padrão, pois o produto nem precisa ter sucesso. A história só precisa durar até que as pessoas certas fiquem ricas antes da realidade surgir. Os primeiros industriais do século XX eram terríveis e exploradores. Não me entenda mal. Pelo menos eles faziam coisas que melhoravam a vida das pessoas. A empresa de Henry Ford criou o modelo T, um dos designs mais revolucionários e um verdadeiro salto tecnológico da época. Agora, não se engane, os carros têm grandes desvantagens, mas pelo menos ele realmente criou algo real, que foi um marco distinto no progresso da humanidade. Atualmente, só vemos pessoas fazendo hype de investimentos especulativos, prometendo revolucionar o mundo e depois fracassando. Apenas movimentam dinheiro sem criar nada realmente. Criar bons produtos é difícil e no Vale do Silício não é necessário ter um bom produto ou negócio sustentável para lucrar. Basta convencer pessoas com dinheiro de que seu negócio será sustentável em algum momento num futuro distante. Olha, eu sei que esse vídeo é incrivelmente cínico, então só quero dizer que nem todo o Vale do Silício e a cultura de startups são assim. Moro aqui e admiro profundamente muitas pessoas que buscam genuinamente melhorar as coisas. O preço de uma ação geralmente reflete a produção da empresa. A pessoa mais rica do mundo tem uma empresa que inventa histórias e cria hype sobre como ele vai tornar o futuro incrível, sem planos de como alcançá-lo. Essa estratégia faz sentido se você pensar bem. Valor concreto e mensurável tem limites.
Você não pode realmente discutir ou especular sobre quantas unidades vendeu no último trimestre ou facilmente falsificar sua relação preço-lucro. Mas uma história furada tem potencial infinito. O único limite é a sua imaginação. A linha só pode subir. Foi assim que surgiram os produtos diretos ao consumidor da geração Hybrid. São produtos comuns, vendidos sem intermediários ao cliente final. A beleza desses produtos é que você não precisa realmente produzir nada novo. Basta colocar algumas palavras da moda em um produto já existente. Veja o que quero dizer. Nós não somos uma empresa de bagagens. Implementamos uma infraestrutura modular e fluida para o nômade global. Não fabricamos sapatos de lã. Usamos ciência de materiais proprietária para impulsionar um movimento carbono negativo rumo a um futuro melhor. Não vendemos bicicletas ergométricas. Somos uma empresa de mídia e uma das plataformas de tecnologia global mais inovadoras do nosso tempo. E lá se vai mais uma parte da minha renda. Adiciona isso ao medidor. Mas enfim, você só precisa de um palestrante fanático, de preferência com um cabelo esquisito, e não se esqueça de acrescentar uma declaração sobre como a sua tecnologia vai salvar o mundo. Investidores ricos, podendo pegar dinheiro emprestado quase de graça nesse período, passaram a investir em empresas mais arriscadas. Chegou a um ponto em que você podia apresentar qualquer ideia idiota e conseguir dinheiro. Uma mistura de cama, mesa e vaso sanitário para você ficar no mesmo lugar o dia inteiro? Financiado. Uber Eats, mas para strippers? Claro, por que não? Robô pequeno com personalidade de Larry David que te segue. Gostei dessa. Rede social só para cavalos. Pronto, financia isso. Um sistema distópico de vigilância que retira nossa privacidade e autonomia pessoal. Ele existe e se chama Palantir. Pierre Thiel esteve envolvido. Algo a comentar, Peter? Veja só. Não. Sem entrar em todos os detalhes. Ok, deixa pra lá. Aqui está o que o Zerp conseguiu pra gente. Produtos que seguem exatamente a mesma fórmula, e é uma fórmula mesmo. Ah, e aliás, essas empresas com certeza nunca vão me contratar para trabalho de design agora. Aproveite o medidor de perda de renda futura caindo em tempo real e, novamente, lembre-se de me apoiar no Patreon. Produtos Millennial de venda direta ao consumidor formam um grupo homogêneo de designs inofensivos voltados para a máxima penetração de mercado, todos com estética minimalista semelhante. Eles nada dizem sobre nós ou nossas vidas, exceto que gostamos do consumo passivo. O antropólogo Mark Auger fala sobre não lugares como aeroportos, saguões de hotéis e shoppings. São lugares por onde apenas passamos para ir do ponto A ao B, sem conexão com nossas vidas. No conjunto de panelas de $700 da Caraway. É um não lugar em forma de produto. Eles são projetados para caber em qualquer cozinha do mundo, do Brasil a Bristol. Eles evitam herança cultural ou personalidade para agradar ao maior público, como ocorre com quase todo produto DTC para millennials. Compare essas panelas com esta aqui. Esses objetos culturais têm história e narrativa próprias. Você entende muito dos valores de uma cultura apenas ao observá-los ou ver alguém cozinhando com eles. Em contraste, esses produtos geralmente não são muito bons. Eles costumam ficar nesse estranho meio termo, onde não são horríveis, mas também não são ótimos, mas de alguma forma parecem um pouco mais sofisticados. Venkatesh Rao chama isso de premium mediocre. Ele nos dá alguns exemplos. A melhor garrafa de vinho do Olive Garden, cupcakes em lojas de frozen yogurt, óleo de trufa em qualquer coisa, assentos com espaço extra para as pernas na classe econômica. Geralmente, é algo feito para parecer bonito no Instagram acima de tudo. O objetivo nunca foi fazer um bom produto. Durante a era do financiamento ZERP, engajamento no Instagram era visto como o melhor indicador de lucro do que o lucro real. Por isso, valorizavam muito uma experiência de unboxing atraente. Como a maioria dessas startups era online, conseguiam capturar dados para otimizar o funil de marketing. Até o colchão Casper recebeu milhões em investimentos ao prometer rastrear seus dados de sono para vender mais produtos. Imagine isso, era 2016, você pega um Uber de $1 até seu Airbnb, que custa $30 por noite, abafa o som das discussões na rua com uma nova playlist do Spotify. Foi um bom dia. Você chega em casa justo quando sua entrega do DoorDash chega. Toda aquela comida custou só R$ 4,99. Agora você pode relaxar e maratonar Netflix para esquecer do trabalho chato até amanhã. A vida é boa,
Pena que tudo foi só um delírio. A política de juros zero permitiu que investidores subsidiassem nosso estilo de vida por uma década, chamado de subsídio ao estilo de vida millennial. Por exemplo, você pede um Uber por $6. Isso só acontecia porque o custo real era $12. Investidores de capital de risco pagavam metade da corrida para tentar eliminar a indústria de táxis. Uber se junta às empresas com as quais nunca trabalharei. Essa é uma estratégia chamada Blitz Scaling, comum a empresas apoiadas por capital de risco que dominam as manchetes ao lançar produtos. Eles contratam os melhores desenvolvedores e compram anúncios antes dos concorrentes. Crescem a qualquer custo. Você investe bilhões para eliminar concorrentes e quando somem, aumenta os preços. Cory Doctorow e Rebecca Giblin chamam isso de capitalismo do gargalo, com formato de ampulheta. No topo ficam os prestadores de serviço, como motoristas de táxi na Uber. Na base estão os clientes que precisam de carona. O objetivo das empresas é se enfiar naquele meio estreito, até se tornarem o único jeito real de conectar os dois lados. Ao eliminar concorrentes, todos passam a usar seu serviço. Assim, você controla ambos os lados, cobrando mais dos clientes e pagando menos aos trabalhadores. Quem consegue bancar prejuízo por mais tempo, vira o gargalo e vence. É isso que o grupo homogêneo de produtos de venda direta ao consumidor da geração millennial está tentando fazer. Eles te prendem em uma assinatura, então nunca possui nada e paga mais ao longo do tempo do que comprando o produto de uma vez. No livro Inshitification, Dr. O mostra como essas plataformas nos atraem com ofertas muito baixas para nos prender. Agora, com preços cheios e inflação, fica claro que Ubers não são melhores que táxis. Airbnbs não deixam as férias mais baratas. E basicamente, qualquer otimismo que sentimos nos últimos 15 anos foi uma mentira. Estamos todos presos nos mesmos 4 ou 5 sites que dominam a internet. Como Brad Trommel diz, o subsídio ao estilo de vida millennial não convenceu ninguém de que era rico, apenas ajudou a fingir que não éramos pobres. Aliás, sei que isso está ficando muito deprimente, mas prometo que há um lado positivo no fim deste vídeo. Esses preços tão baixos atraíram as pessoas. Após sermos capturados, a verdadeira máquina começou a agir. Otimização. Eles precisam nos manter no funil de vendas. Cada parte da interface é projetada para remover obstáculos e incentivar gastos automáticos e sem pensar. O objetivo é tornar a compra tão simples que nem parece uma decisão de verdade. O design passa a ser mais sobre extração do que sobre beleza, cuidado ou reflexão. Isso aparece nas interfaces hiperotimizadas, nos produtos simplistas e estéreis, e até nos estilos de ilustração dessas empresas. Assim como todos os produtos de venda direta ao consumidor da geração millennial começaram a ter a mesma aparência, as ilustrações das empresas de tecnologia também começaram a parecer estranhamente semelhantes. Esses personagens geométricos, sem raça ou gênero definidos e com braços de macarrão de piscina, simbolizam todos e ninguém ao mesmo tempo. É questão de acessibilidade máxima para atingir maior penetração de mercado. Nesse processo, apaga toda a identidade cultural e singularidade. O estilo Memphis corporativo usa monstros brilhantes e felizes para ocultar o que ocorre por trás das aparências. Grandes empresas de tecnologia querem mostrar uma utopia coletiva e feliz, mas frequentemente agem contra a humanidade e o progresso. Confira o que nosso investidor lendário e fundador favorito, Peter Thiel, tem a dizer sobre a humanidade. Você prefere que a humanidade sobreviva, certo? Você está hesitante. Bem, sim, não sei, preferiria. Eu preferiria. Essa é uma longa hesitação, ou olhe para a arte de Justin Kang. Ele faz paródias do estilo de arte corporativa inofensiva, usando fotos históricas infames, como o terror da guerra ou o monge em chamas. Essas fotos são tão horríveis que não posso compartilhá-las no YouTube. A ironia é que é impossível expressar a dor e o perigo das fotos mais horríveis quando adaptadas ao estilo Corporate Memphis. Você só consegue expressar obediência feliz. É isso que torna esse estilo tão insidioso. Ele remove o perigo das ideias ao suavizar as arestas, mas às vezes as startups fazem o oposto. No ano passado, a Friend IA virou motivo de piada na internet.
É um chatbot de IA que finge ser seu amigo. Nem preciso dizer que as pessoas acharam a ideia de ter um amigo imaginário de IA incrivelmente distópica. Atualmente, há mais de 3.000 comentários no vídeo, e a maioria deles é bem negativa. A internet se indignou, mas acredito que esse era o objetivo. Já trabalhei com a produtora do comercial, eles são muito inteligentes e cuidadosos com a mensagem, cada cena é planejada. Eles devem ter passado meses criando esse anúncio, nada é feito por acaso. Na minha opinião, assistir a momentos constrangedores é algo muito intencional. Note a distância, o enquadramento afastado, os silêncios estranhos e a vibe em que as pessoas estão próximas, mas não se conectam realmente. Isso gera uma sensação difícil de nomear, por isso permanece em sua mente. Se parece algo socialmente corrosivo, é porque estão vendendo isso. O anúncio aposta nesse desconforto para provocar o seu engajamento. O que torna campanhas como essa tão escorregadias é que o desconforto raramente é óbvio o suficiente para ser comprovado. Olhares estranhos, silêncio constrangedor e enquadramento distante ficam logo abaixo do limiar da certeza. Você não sabe se estão te provocando ou não. Produtos antissociais exigem marketing antissocial. Então, se o produto promove isolamento, vigilância e terceirização emocional ou comportamentos socialmente vazios, o anúncio não pode esconder nada disso. Talvez seja impossível filmar honestamente um pingente de amigo imaginário de IA sem que isso pareça desconfortável. A produtora do anúncio provavelmente percebeu isso imediatamente. Em vez de esconder o sentimento, eles o normalizaram. Algumas escolhas do anúncio vão além, como a cena final de duas pessoas em um encontro, que parece intencionalmente desconfortável. Eles estão juntos, mas nunca se olham ao mesmo tempo. Não acho que isso seja acidental. Tudo isso é intencional, pois a Friend nunca quis fazer marketing para todos. A empresa provavelmente mirava investidores para levantar a próxima rodada. Quem realmente deseja um pingente de chatbot de IA é um grupo minúsculo e muito específico, que vive demais na internet e provavelmente é solitário. A empresa só precisava atrair a pequena parcela de pessoas excêntricas que achassem isso interessante. Veja todos esses comentários negativos. Isso parece ruim, mas a raiva ainda é uma forma de engajamento, talvez a melhor. Raiva e sensação de injustiça são ótimas maneiras de provocar ação. Isso significa comentar, compartilhar, mandar mensagem para um amigo ou compartilhar uma postagem sobre isso. Reagir publicamente e de forma emocional é o pior, pois é isso que eles querem. A indignação divulga o anúncio e mostra ao algoritmo que é relevante. Eles não buscam sua aprovação. Eles só precisam da sua reação impulsiva e estão lucrando com o seu desgosto. Resumindo, Friend está nos provocando. Para ser justo, você pode dizer que só de comentar estou alimentando o troll. Acho que há diferença entre amplificar a indignação e analisar o mecanismo para evitar cair nisso de novo. Por enquanto, a estratégia funciona. Depois, o fundador Avi Schiffman gastou $1 milhão comprando todos os anúncios do metrô de Nova York. Sua resposta foi clara. Disse que o ódio era divertido. O desgosto público deixou de ser visto como rejeição moral e agora indica que a campanha funciona. Eles querem sua atenção. Nós costumávamos colonizar terras. Esse era o espaço que podíamos expandir. E era aí que se ganhava dinheiro. Colonizamos toda a terra. Não havia mais onde as empresas do capitalismo expandirem, então perceberam o valor da atenção humana. Agora tentam colonizar cada minuto da sua vida. É isso que buscam. Ser destaque na mídia de tecnologia, podcasts e Reddit gera milhões em mídia espontânea. Com atenção suficiente, uma pequena parte das pessoas compra quase qualquer coisa. Mais importante, investidores associam influência e engajamento à lucratividade futura, mesmo que o produto seja socialmente corrosivo e distópico. Mas Friend não é o único PIN de IA na área. Rabbit R1 teve um dos lançamentos de tecnologia mais interessantes dos últimos anos. O corpo laranja, a roda de rolagem, a câmera giratória e o ícone de coelho criavam uma sensação divertida, estranha e futurista que a maioria dos eletrônicos atuais não oferece mais. E a proposta era ainda melhor. Era um novo tipo de dispositivo movido por um Large Action Model, ou LAM. Basicamente, era uma IA que deveria entender o que você queria e agir por você. Então digamos que você queira chamar um Uber.
Em teoria, basta falar com ela e ela pede o Uber para você, sem precisar procurar aplicativos no celular. A visão era sedutora, pois sugeria um novo relacionamento com a tecnologia. Finalmente, poderíamos nos libertar dos smartphones, e as pessoas acreditaram nisso. Segundo relatos, a Rabbit vendeu mais de 130 mil unidades. O problema é que o produto real ficou desastrosamente aquém dessa promessa. Os primeiros avaliadores perceberam que ele estava longe de ser o assistente revolucionário sugerido pelo marketing. A roda de rolagem, que parecia tão legal no vídeo de lançamento, acabou sendo muito pior do que uma tela sensível ao toque comum. Era lento, desajeitado e o modelo de ação quase não existia. Isso torna a Rabbit um produto típico do Vale do Silício. Ela prometeu um futuro, mas não entregou. O vídeo sugeria uma nova tecnologia, mas o que lançaram parecia só um adereço daquela história. Mesmo assim, a Rabbit R1 ainda conseguiu levantar mais 10 milhões de dólares, porque, mais uma vez, tudo o que realmente importa é a atenção. Para dar o devido crédito à Rabbit, vou dizer o seguinte: mais recentemente, a empresa continuou trabalhando no produto e o melhorou. Apesar de ainda longe da perfeição e de muitos acharem que fica muito aquém do que foi prometido originalmente anos atrás, pelo menos estão tentando. Um mercado saudável deve recompensar confiança e utilidade. Para muitas startups, o produto não precisa ser realmente útil, basta gerar tráfego, discussões e memes, o que empolga os investidores. Assim, em vez de buscar criar algo que as pessoas realmente queiram, as empresas perguntam: como gerar uma reação forte para manter o esquema ativo? Quanto mais lotado e desesperado o mercado, maior a pressão para manipular sentimentos do público. O verdadeiro negócio é transformar volatilidade emocional em dinheiro. É apenas uma teia solta de incentivos empurrando todo mundo para uma direção parecida. Fundadores querem crescimento, investidores querem retorno, plataformas querem engajamento, agências querem mais dinheiro. É uma máquina que segue recompensando a manipulação, mesmo que poucos nela compreendam ou controlem tudo por completo. A verdade é que ninguém controla nada disso. Esses fundadores gostam de posar de visionários cheios de iniciativa, mas geralmente seguem fielmente as expectativas dos investidores. Eles tentam parecer rebeldes, mas ironicamente, quem prega autonomia e independência costuma ser o servo mais entusiasmado dessa máquina. A partir de certo nível de riqueza, a realidade comum entedia, levando os super ricos a buscar o estranho e grotesco. A visão deles é distorcida pelo sistema, levando-os a buscar experiências novas e diferentes. Então, quando você vê esses investidores colocando seu dinheiro em broches de IA estranhos, é quase como se eles estivessem comprando ingressos para assistir a um experimento social esquisito. As pessoas sempre se fascinaram pelo perverso, pelo desumano e por assistir a uma realidade distorcida de forma segura. Esses produtos servem como janelas para esse mundo distorcido. O ciclo se quebra ao rejeitar esse enquadramento. Pare de perguntar se um fundador é vergonhoso ou mau e comece a perguntar que tipo de sistema continua recompensando empresas por produzirem lixo manipulativo. Ao identificar isso, todo o esquema perde o brilho. A cada poucos anos, o Vale do Silício anuncia com orgulho um novo paradigma em transporte. A música aumenta, as luzes se apagam, um bilionário entra no palco e revela algum objeto brilhante do futuro. E então você olha para aquilo por 2 segundos e percebe: galera, vocês fizeram um ônibus. Isso é só um ônibus, mas mais complicado e pior. Os produtos mais idiotas do Vale do Silício só tentam substituir sistemas antigos, menos glamurosos, que já fazem um trabalho melhor. Mas se um ônibus for chamado de van robô autônoma, alguns investidores veem potencial de lucro. Lá vai a Tesla, pode somar isso ao medidor de perda de receita futura. Transporte público pode ser chato, mas leva muitas pessoas com segurança, baixo custo e menos caos do que tentar transformar cada rua num experimento privatizado de software sobre rodas. E esse é o verdadeiro problema aqui. Essas são questões sociais e de infraestrutura que estão sendo estranhamente tratadas como problemas de tecnologia. Às vezes nem sei que problemas essas coisas resolvem. Vamos perguntar ao especialista Elon: que problema os carros autônomos realmente solucionam? É tipo, Então eu acho...
Ele provavelmente ia dizer segurança. Mas esse argumento é fraco. A segurança nas estradas melhorou ao longo das décadas, principalmente por meio de coisas como regulamentação, fiscalização, melhor design das vias e carros mais seguros. Sejam autônomos ou conduzidos por humanos, os carros ainda exigem a mesma infraestrutura, como estradas, sinais, regras e fiscalização. Colocar uma camada extra de infraestrutura de software frágil, cara, e constantemente atualizada em cima disso é insano para mim. Pode ajudar no trânsito, mas carros autônomos talvez não resolvam. Se a ocupação média dos veículos mal passa de uma pessoa por veículo, a ideia de que adicionar frotas gigantes de veículos autônomos sem ocupantes circulando por aí vai reduzir o congestionamento parece risível. Talvez seja a liberdade de não precisar ter carro, mas já temos ferramentas mais simples para isso. Basta caminhar, usar transporte público, andar de bicicleta ou pegar um táxi. Mais uma vez, qual problema estamos realmente resolvendo aqui com isso? Se tirar o motorista, uma empresa de tecnologia pode dominar, eliminar concorrentes e aumentar lucros quando todos dependerem dela, como sempre fazem. Quem tiver essa frota ficará com essas economias. Por isso, grande parte desse futuro não traz benefício social real. Tratar um problema social como tecnológico permite que empresas e investidores lucrem com serviços essenciais. É por isso que carros autônomos, colônias em Marte, robôs humanoides e tecnologias de imortalidade costumam andar juntos no mesmo imaginário. Existem problemas humanos muito reais que precisam ser resolvidos, mas o Vale do Silício está mais interessado em fantasias de histórias, em quadrinhos para pessoas que acham que a realidade está abaixo delas. Nesse sentido, vamos dar uma olhada em quanto dinheiro alguns dos bilionários ganharam enquanto este vídeo estava rodando. E vamos ver quanto de renda futura eu perdi por falar mal de todas as empresas do Vale do Silício. Não esqueça de deixar um like. Sempre dizem que querem revolucionar e mudar o mundo, mas revolucionar o quê e para beneficiar quem exatamente? Já temos muitos recursos, ferramentas e tecnologia. O que nos falta é vontade política, coordenação, confiança, investimento público e instituições funcionando de verdade. Isso é mais uma falha social do que tecnológica. Nunca venceríamos uma eleição defendendo certas coisas porque éramos uma minoria muito pequena. Mas talvez você realmente pudesse mudar o mundo unilateralmente sem ter que convencer, implorar e suplicar constantemente para pessoas que nunca vão concordar com você usando meios tecnológicos. A tecnologia é o veículo pelo qual devemos buscar escapar e ir além da política como a encontramos hoje. É por isso que esses produtos muitas vezes parecem tão insuportavelmente arrogantes. A suposição é sempre a mesma. Claramente, se esse problema ainda existe, deve ser porque ninguém inteligente o suficiente mexeu nisso ainda. É como se eles achassem que todo mundo está esperando algum CEO de tecnologia aparecer para consertar tudo e salvar o dia. Esses caras da tecnologia vivem em uma bolha protegida. Muitas vezes, eles não fazem ideia do que estão falando. Estou falando por experiência própria. Eles pouco compreendem sobre humanos, história, instituições ou ciências humanas, vendo tudo como problema de engenharia a ser resolvido por um aplicativo. Às vezes, a verdadeira fronteira é reconhecer que a solução pode não ser destruir um sistema antigo e envolvê-lo em software. Talvez o melhor seja manter e regular esse sistema, aceitando que a solução pode ser entediante e não exclusiva de uma empresa. Sei que isso não é um pitch de fundador muito convincente, mas costuma ser verdade. Só para esclarecer, acredito que há grande valor em criar designs revolucionários e mudar o paradigma. Falhar tentando alcançar isso não é um problema. Já cofundei startups que não deram certo. Também não há nada errado em criar designs conceituais especulativos. Eu adoro arte conceitual de ficção científica, mas fingem mudar o mundo enquanto apenas reciclam ideias antigas, geralmente de forma pior. Acredito que esse impulso de fugir para o futuro vem de algo mais profundo. Pouco antes dos lockdowns de 2020, fiz uma crítica de design da Cybertruck e afirmei o seguinte: por que fazer o mundo parecer apocalíptico e mortal antes de chegarmos? E agora estamos aqui. A Cybertruck é um dos símbolos mais claros do que o Vale do Silício se tornou.
Não o Vale do Silício inteiro, obviamente, mas há algo profundamente antissocial nesse design. Ela aparenta ser um tanque indestrutível para os subúrbios, mas na verdade é muito frágil e impraticável. Ela tem a estética de algo que você dirige em um cenário pós-apocalíptico, onde o motorista fica dentro de seu túmulo facetado, isolado do resto do mundo. Ela não transmite abertura, elegância ou comunidade, apenas hostilidade e desconfiança em relação ao mundo fora de sua frágil carcaça de metal. Por trás de todo esse machismo e confiança brutal, há medo. É uma bolha de aço para quem teme compartilhar o mundo com quem não entende. O mais louco é que o veículo nem é bom dentro da própria proposta. O Cybertruck, assim como seus motoristas, está fora de sintonia. É horrivelmente impraticável e nem sequer funciona como uma caminhonete. É um incômodo visual e não segue os padrões modernos de segurança na Europa e no Reino Unido. Como grande parte do Vale do Silício, é só teatro sem substância. A Cybertruck representa uma ideologia de falso futurismo, completamente desprovida de substância ou nuance. A fantasia é o objetivo. Segundo o New York Times, a Cybertruck representa uma guerra cultural sobre rodas. O artigo afirma que muitos não reconhecem mais a sociedade atual e, por isso, criaram uma carcaça para se proteger. O fascismo sempre se baseou no medo e na exclusão. A Cybertruck já traz ambos. O preço inicial é $80 mil. A maioria dos grandes carros possui certa beleza sensual, mas a Cybertruck é o que acontece quando a tecnologia deixa de tentar melhorar a sociedade. Esse medo também está presente em todo o Vale do Silício. Por trás da confiança superficial e do tecno-otimismo, há medo. Conversei com muita gente em São Francisco e no Vale do Silício, e sei o quanto isso é real. Todos correm para alcançar o topo antes que a escada seja puxada e virem parte da chamada subclasse permanente. Estão apavorados. Eles sentem a pressão de uma bota pressionando o pescoço deles e estão sufocando. E, em vez de tirar a bota completamente, muitos deles decidem que a única saída é se tornar a próxima pessoa a usá-la. Essa é a lógica de muitos golpes tecnológicos do Vale do Silício. Pânico. Eles querem dominar por medo de se tornarem obsoletos e irrelevantes. Se não ficarem ricos rápido, serão eles sufocados no chão. Eu rejeito isso totalmente. É covardia. Eu rejeito a ideia de que o futuro pertence a quem for mais cínico e explorador. Isso nunca foi o que o Vale do Silício deveria representar. Apesar das falhas, a mitologia inicial desse lugar ligava-se à ideia de que a tecnologia democratizaria o acesso à informação. O movimento de código aberto era colaborativo. As pessoas eram valorizadas pelo que contribuíam para a comunidade, não apenas por explorar quem estava abaixo. Não vou terminar este vídeo em desespero. Eu conheço tantas pessoas incríveis aqui que realmente querem melhorar as coisas, mas elas estão nadando contra a corrente em uma cultura dominada pelo medo. Precisamos apoiar uns aos outros. Se algo neste vídeo fez sentido para você, entre em contato comigo, seja recém-formado ou grande fundador da Bay Area. Se quiser trabalhar comigo ou apenas conversar, vamos pensar em como criar algo melhor. O futuro não é apenas algo que nos é imposto, ainda é algo pelo qual podemos lutar. Passei mais de 1 ano e meio pensando neste vídeo, e sinceramente é um dos meus favoritos pessoais. Se você gosta desses vídeos e quer apoiar um espaço para discussões profundas e honestas sobre design e cultura, considere me apoiar no Patreon. Você pode se inscrever por alguns dólares por mês e, como forma de agradecimento, recebe acesso antecipado aos meus vídeos, além de um vídeo de comentários dos bastidores. Quero agradecer imensamente aos meus apoiadores no Patreon. Sinceramente, agradeço muito o apoio de vocês. Eu não conseguiria fazer isso sem vocês. Agradeço aos amigos que ajudaram no vídeo e especialmente aos meus pais pelo incentivo para publicá-lo. Espero que tenha aprendido algo e tenha um ótimo dia.